Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um Bora Trabalhar. E hoje nós vamos falar sobre a área do entretenimento. É uma área extremamente interessante, onde nós temos hoje uma carência enorme de profissionais qualificados que queiram realmente trabalhar, sendo que depende muito e exclusivamente da preparação, da qualificação profissional. E hoje eu estou recebendo aqui a representante do IATEC, que é o Instituto de Artes e Técnicas em Comunicação. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre as carreiras e sobre as áreas que existem no campo do entretenimento. Então, vou dar aqui as boas-vindas para a senhora Elsa. Seja muito bem-vinda. Como vai? Olá, tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês e poder falar um pouco da nossa área. Essa área que anima muita gente, né? E que, de alguma maneira, perfaz a vida de todos, porque quem é que não tem a música, que não tem a dança, que não assiste uma série, que não assiste um filme, né? Todos nós, profissionais desse mercado, levamos até você a cultura, o entretenimento, enfim, esse é o nosso trabalho. A gente trabalha com a magia, a gente trabalha com a alegria, a gente trabalha difundindo a cultura. Nós somos aquelas pessoas que ficam atrás das cortinas, nos bastidores, mas sem as quais nenhuma dessas coisas acontece de fato. Então, muito prazer, eu sou a Elsa Costa, sou hoje diretora do IATEC, tenho 43 anos de profissão como produtora de artistas, empresária de artistas, de inúmeros eventos, festivais, esportivos, da música, enfim, ao longo desses anos, principalmente no Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de fazer parte do movimento que gerou e que criou o Circo Voador na época no Arpoador. Então, já viu como é que a gente é antiga, né? Como a gente teve que começar sem absolutamente nenhum tipo de referência, seja nas áreas técnicas, seja na área de produção, nós não tínhamos nenhum tipo de referência, não havia cursos, não havia nenhuma formação. E esse é um mercado que cresceu muito e tende a crescer muito mais. O Brasil tem, digamos que, um terreno muito fértil para isso, né? Então, temos aí ainda muito que crescer. Então, nós não tínhamos hoje o que existe de referências, sejam em termos de planilha, sejam em termos de criação de documentos e práticas que hoje estão mais comuns, eles vieram de todos nós, profissionais, que começamos naquele momento. Um marco da profissionalização no nosso setor, eu diria, e todos nós entendemos como tal, o Rock in Rio. O Rock in Rio foi um divisor de águas, onde nós tivemos que entender que, peraí, temos que nos profissionalizar mais. Porque tudo isso era feito porque você é amigo daquele cara, daquela banda, e aí você é mais organizado, você sabe, né, fazer um cálculo, uma negociação, e tem aquela amizade por aquele grupo. Um exemplo disso é o Paralamas, por exemplo. O Paralamas, o nome da empresa deles, chama Os Quatro. E quem são os quatro? São os três, o Herbert, o Bi, o Baroni e o José Fortes, né? Que né, da família Forte de engenharia e tudo mais, mas que desde cedo, ali, amigo dos meninos, ficou e está até hoje. Ele nunca empresariou nem produziu outra banda. Ele foi e é hoje um grande empresário maravilhoso. Estão até hoje juntos, entendeu? Ok, vamos lá. Você colocou diversas questões. Vamos organizar esse pensamento. Né? Vamos organizar o pensamento para o nosso público compreender. Sim. O que ocorre? A gente tem todo um trabalho desenvolvido para que as pessoas compreendam as áreas que existem dentro dos segmentos, né? Então, assim, a proposta da sua empresa eu achei muito interessante, porque ela forma profissionais que vão desde a sonoplastia, a parte também de produção audiovisual, enfim, são diversas carreiras dentro do IATEC, né? E o que ocorre? Uma pessoa que hoje queira empreender, que possui um perfil de trabalhar no segmento de suporte ao entretenimento, ela pode procurar o IATEC para ter quais tipos de formação?
Então, eu vou só fazer caminhar uns 25 anos antes, tá? Que assim, fala, né, com o que eu estava dizendo um pouco antes, que era essa necessidade da gente ter profissionais para o mercado formados, tá? Então, quando o IATEC surge? Ele surge há 25 anos atrás, quando, um pouco antes disso, um aluno da PUC, num curso de engenharia de produção, resolve promover ali, como uma das ações da sua matéria, um workshop de áudio. Para isso, ele convida o Carlos Alberto Pedruzzi e o Solon do Vale. O Solon vem a ser o cara que criou a primeira publicação, né, do setor, que é o áudio, música e tecnologia. Já era ali, e um grande papa da acústica no Brasil. Os grandes estúdios de televisão e inclusive de gravação tinham sido projetados por ele. Ele já não está mais entre nós, mas era tipo um professor Pardal. E ali naquele curso ele assim estourou, lotado, né, gente do lado de fora, se viu a necessidade, né, clara de que precisava de formar profissionais para o áudio. Então o IATEC nasce inicialmente dessas duas cabeças, desses grandes técnicos, o Pedruzzi e o Solon, para formar profissionais do áudio, tá? Isso a gente está falando aí em 98, 99. Então, numa sala aqui próxima, em Jacarepaguá, foi criado esse curso assim. Logo na sequência, ali naquele momento, já se percebeu que havia uma necessidade de falar de outros temas, né? Por exemplo, o músico, ou aquele que já estava começando como um técnico, foi fazer o curso, ele queria entender como é que aquele som chegou ali. Como é que esse som chegou aqui? Quem faz aquele som chegar ali é a produção, não é o técnico, tá? Que dimensiona quais são as necessidades e tal para aquele evento, para aquele artista, é a produção que junta essas peças todas. Então, já ali começou o curso de produção, né? De produção executiva de shows e eventos, ou seja, para artista e para eventos. Então, hoje, nós temos um curso de sonorização, tá? Para shows e eventos. A gente tem produção musical, áudio para TV e cinema, iluminação, hold e o curso de produção, né, que ele abrange tanto a produção para o artista quanto para evento, em que a gente fala da produção executiva passando por todos os aspectos, ou seja, desde a cenografia, a instalação daquilo tudo, o projeto, até liberações, a parte legal, produção técnica, produção de palco, leis de incentivo, produção de logística, a gente tem marketing, assessoria de imprensa para artistas, um curso que agora a gente está no ar, que é cenografia para exposições. Então, a gente tem um leque, iluminação, a gente tem várias áreas, porque tem coisas que são específicas, uma mesa XPTO que precisa daquela especialização. Então, nessa área técnica e de produção, nós somos a escola referência e pioneira no Brasil, tá? Perfeito. Então vamos lá, vamos entender uma coisa. Você tem curso na área de iluminação, acústica, produção audiovisual, a parte de produção também, onde a pessoa pode agir, inclusive, como se fosse um despachante, buscando... Não é despachante. A gente tem que entender o que precisa. Quem faz isso é um profissional. Tipo, eu tenho que dimensionar que a gente precisa fazer esse programa aqui, então, que precisa desse equipamento, daquela câmera, da luz e tudo mais. Mas não sou eu que opero, quem opera é ele. Não, mas eu não estou falando da operação, estou falando da parte de legalização, autorizações. Eu sei o que precisa. Quem faz isso é uma pessoa especializada nisso, né? É um despachante que é especializado em eventos. Não é um despachante para tirar documentos X. Sim. Não, é uma pessoa que tem essa expertise de trabalhar na liberação, na legalização de eventos de qualquer porte, tá? Não sou eu que faço isso. Eu posso fazer? Posso. Mas eventos grandes não é aconselhável que se faça, porque essas pessoas têm todos os trâmites, entende? Sim, o caminho das pedras, como você fala. Conhece todo mundo, sabe. Por exemplo, se eu venho fazer aqui um evento nessa área e eu sou amiga do Corpo de Bombeiros do Centro, não adianta nada. Eu sou muito sua amiga, você é o comandante do Corpo de Bombeiros do Centro. Não adianta nada. Eu tenho que fazer nesta área, no Corpo de Bombeiros dessa área. Então, assim, esses são nuances que, a princípio, para um leigo, ok, não tem problema, é tudo bombeiros. Não.
eu tenho que trabalhar com dessa região, entende? Então, são várias nuances que é a expertise dele, né? Sim. Bom, o que ocorre? Existem algumas áreas que chamam mais a atenção das pessoas que querem iniciar. Né? A produção em si de eventos não é uma coisa que as pessoas tenham um domínio pleno. Elas não têm um entendimento do que é essa área. As pessoas têm uma ideia muito vaga disso. Né? Então, vamos imaginar, algumas pessoas podem se identificar mais com a área de iluminação, outros podem se identificar mais com sonoplastia, outros podem se interessar mais pela parte de produção audiovisual e por aí vai. Sendo que o que ocorre? Existe hoje algum tipo de métrica que a gente possa compreender esse público que tem procurado esses cursos? São mais homens, mulheres, moças, rapazes? Qual o perfil desse público que hoje busca esses cursos? Olha, a gente tem toda a gama de situações, tá? Todas. Hoje a gente tem buscado muito, incentivado muito que as mulheres e o público LGBTS, então, enfim, todo LGBT também entre para o mercado. A gente tem buscado incentivar isso, porque é bom a gente abrir o leque, né, e oportunidades para as pessoas de maneira geral. Então, hoje a gente tem um número enorme de mulheres, por exemplo. Eu agora acabei de fazer um festival, que é o Doce Maravilha, que estava Betânia, a iluminadora dela é maravilhosa, é uma mulher. Nós temos uma professora que também faz parte da equipe de professores de iluminação, que é a Lu, né, que foi da Martinalha há anos. Então, tem todo o leque de coisas. Outra coisa que também é muito interessante é que as pessoas acham que quem vem ser aluno é uma pessoa que é zero de informação sobre aquilo. E não é verdade. Tem gente que já está no mercado e vem para ampliar mais, começou aquilo de forma empírica. Amadora, exatamente. E aí vem para ter outro leque de informações com profissionais graduados, que isso é muito importante. Todos nós, professores da escola, somos profissionais atuantes no mercado. Trabalhamos com grandes artistas, com grandes eventos, então a gente tem sempre cases renovados, sabe? Porque a gente está sempre aprendendo. Eu mesma, como produtora, é óbvio que a minha experiência tendo feito os Jogos Olímpicos, né, tendo cuidado, por exemplo, do Engenhão, durante um ano, tendo montado toda a estrutura, né, na equipe que fez aquilo acontecer, é completamente diferente de antes, certo? É um evento internacional de grande porte, dos maiores eventos do mundo. E a gente aprende muito com isso, sabe? Essa troca, ela é muito rica. Então, o que eu tenho hoje para oferecer, o que todos nós temos hoje para oferecer é completamente diferente, entende? A gente tem o tempo todo isso. E quando você diz assim, a pessoa vai fazer iluminação e ela pode ir para qualquer lugar. Tá? Ela pode, por exemplo, sentir uma ligação, né? Enfim, um interesse maior por teatro. Agora mesmo nós temos um professor que essa semana a gente teve a PTR, que é um prêmio, né, ligado ao teatro, de profissionais do teatro, inaugurando o Teatro Carlos Gomes. Aliás, parabéns para a gente ter mais esse espaço cultural disponível para a população no Rio de Janeiro. E ele ganhou um prêmio de iluminador, né, de teatro. E ele é um professor da nossa escola. O Marcos Carvalhal, que é outro professor de iluminação, que é um curso que a gente começa agora, ele é muito voltado para grandes eventos. Inclusive a árvore da Lagoa, a árvore, aquela do Barra Shopping aqui perto, enfim, acabamos de fazer uma convenção da Shell imensa na Bahia, sabe? Ele tem essa expertise mais voltada para isso, para artistas e tudo mais. Não que o outro também não faça, compreende? Você vai aonde você tem o mercado, mas acaba que você vai para um nicho, não é natural, assim? Enfim, você é técnico de eletrônica, você acaba indo para um nicho específico. Então, no nosso caso, tanto qualquer uma dessas profissões que a gente citou aqui, você pode tanto trabalhar com todos. No meu caso, eu já trabalhei com cinema, né? Eu já empresariei grandes artistas e já trabalhei com cinema também. Mas tem gente que vai para televisão, né? Temos, como eu falei, na Globo, na Record, em todas elas, e não só no Brasil como no exterior, gente trabalhando em televisão, em rádio, né?
Então, assim, pode ir para qualquer lugar, né? Perfeito. Depende daquilo que o seu coração, seu talento te puxa mais. Tá, mas aí que tá a grande questão. O que que acontece? É interessante a gente compreender o seguinte. Eu já vi alguns casos de pessoas que não sabiam exatamente o que fazer. E hoje em dia a gente está vivendo um mercado onde o convencional está em crise. Então, assim, a pessoa pensa no que ela vai fazer para a vida dela. E ela não se enxerga como advogado, não se enxerga como contador, não tem interesse por engenharias. Então, as profissões convencionais não atraem. Sobretudo aquele jovem que está querendo passar por uma disrupção. Então, essa área de entretenimento, voltada a esse cast tão enorme de carreiras, é uma coisa que desperta, eu não digo apenas a curiosidade, mas o interesse. E é desse interesse que nasce uma nova safra de profissionais para atuar no mercado. Então, vamos lá. Uma coisa que eu gostaria que ficasse clara. Qual seria, assim, o perfil de um profissional da área do entretenimento? Muito boa pergunta. Assim, é tão múltiplo isso, né? Porque, para começar, eu acho que a pessoa tem que, de verdade, ter um espírito de empreendedor. Tá? Já é um ponto. É um ponto. E é interessante, eu imagino que vocês aqui, eu nem vou perder, gastar o tempo de vocês tentando explicar aqui, que eu tenho a impressão que vocês aqui, né, já devem ter falado com muito mais propriedade do que eu posso falar do que significa ser um empreendedor. E a gente tem que tomar muito cuidado hoje com essa palavra, né, porque ela hoje também vem, às vezes, mascarada de fingir que a pessoa é empreendedora e, na verdade, ela está sendo escravizada, né? E a gente tem aí alguns aplicativos que são testemunha disso, né? Mas não é o caso, né? Quando eu falo empreendedor, é que a pessoa tem que se entender como empresa. De novo, peço aqui já vênia, porque não sou especializada nisso. Estou, assim, só compartilhando aqui a minha experiência ao longo desses 43 anos. Eu sou diretora do IATEC, hoje sócia-diretora, tenho uma produtora, já tive inúmeros assuntos, como eu falei, empresária de artistas, mas essa só posso passar a minha experiência. Então, eu tenho vivido dessa forma. O que eu vou dizer a vocês é que eu entendo que um empreendedor, ele tem que se ver como uma empresa. Quem tem e eu conheço, tenho até pessoas da minha família que, assim, ela precisa ter no final do mês. Ela precisa saber que naquele final do mês ela vai contar com X. Não tem a menor possibilidade de viver de outra forma. Não existe isso. A pessoa que tem essa característica, esse mercado não é bem-vindo para ela. Entendo. Tá? É um mercado de incertezas, então. Ele é um mercado como qualquer comércio, né? Você abre hoje uma pizzaria. Você vai lograr êxito? Pode ser, pode não ser. Você pode ter feito, como um monte de gente fez, abriu, entrou uma pandemia. Sim. Você está trabalhando com variável? Tá. Sim. Médico trabalha com variável? Trabalha com variável. Mas existe uma diferença. A não ser com os contratos que ele tem de Sim, hospital. mas vamos lá, vamos entender, vamos organizar esse pensamento. O que acontece? Existem situações que são inéditas, sobretudo nas últimas décadas, que foi o caso da crise sanitária. Mas existem também outros casos. Quando a gente coloca o comércio, eu vejo de uma forma extremamente ampla, tão amplo quanto você enxerga o mercado do entretenimento. Sim. Existe aquele empreendedor que ele abre uma empresa e coloca nas mãos de um gerente, de um parente, de uma pessoa que muitas vezes não tem nenhuma expertise, nem um espírito de comprometimento. Essas pessoas duram praticamente nada. Outros se arrastando dívidas. E existe aquela pessoa que realmente vai para dentro, estuda o mercado, procura entender o que a concorrência está fazendo. Esses duram e até na crise eles mancam, mas não caem. Isso é o que eu observo, inclusive. Diferente. Exatamente. Não é isso também acontece no áudio, no entretenimento? No entretenimento, na cultura. Veja lá, eu sou portuguesa, de origem, tá? E a gente tem um dito que é assim, quem tem o seu botequim que tome conta dele. Exatamente. Essa conversa de abrir uma coisa e botar um gerente, eu vou para a praia tomar água de coco, isso para mim, não estou nem falando desse caso, isso para mim não me interessa. Então, assim, quando eu digo que você, como empreendedor, você tem que se entender como aquela pessoa que vai analisar o seu mercado, que vai se preparar tecnicamente,
com as informações, entendendo aquilo que você está fazendo, tá? Dominando aquilo para o qual você está se propondo. É iluminador? É produtor de artista? É técnico de som? É produtor musical? A gente tem inúmeros artistas que já trabalham com produção musical que vieram fazer o nosso curso de produtor musical. Recentemente, eu estava comentando agora, o Pretinho da Serrinha, durante a pandemia, aproveitou que estava com mais tempo e fez, e outros tantos assim, sabe? Então, você tem que se entender como o teu comercial, você tem que se entender como seu marketing, e o maior currículo é o teu próprio trabalho. Eu tenho um profissional que domina aquilo que está fazendo, que errar, todo mundo erra, né, César? A gente não acerta 100%. Então, assim, não é disso. Não é, aquele ali não erra, não é isso. Ele é dedicado, ele faz com carinho, ele é responsável, ele é comprometido. Estuda. Né? Você vai trabalhar com aquela pessoa, você está vendo, não está? Quem você quer do teu lado? Essa pessoa ou outra que não leva dessa forma? Quem é que você quer? Porque é uma batalha, um evento, tá? A gente... todo dia um desafio. Você trabalha com todas as possibilidades, né? Eu viajo com um artista, vou pegar um voo 7 horas da manhã, porque eu tenho que estar lá no Rio, em Manaus, né? Vou pegar aquele voo e aquilo é cancelado, ou porque choveu, ou porque o aeroporto aconteceu alguma coisa. Olha só. Olha o que você vai acontecer. Você ainda vai chegar no lugar, você vai montar, vai ter o show, aí dali você já vai sair, já vai para outro lugar. Quer dizer, você não tem nada que você possa assim, assegurar 100%. Tudo é o imponderável, sabe? Então você tem que ter essa capacidade de ser maleável, tá? De ser bom colega, de ter ética, né? Essas pessoas, e gostar muito disso. De ter prazer enorme de estar fazendo isso. De estar num lugar onde você fala assim, eu não gostaria de estar em outro lugar. Porque a gente promove a cultura, a gente promove a alegria, a gente trabalha com o lazer, a gente trabalha com o entretenimento. E através dele a gente leva cultura, a gente leva alegria. Isso é maravilhoso. Isso é genial. Você tem que estar trabalhando a tua criatividade, você tem que estar trabalhando o teu... o teu conhecimento, buscando, entendendo o seu mercado, como você bem disse, entendendo quem é você, como eu costumo brincar na fila do pão, né? Como é que eu, hoje, eu consigo, para onde eu quero ir? Eu digo isso para todas as aulas que eu dou. Eu digo, o que você quer fazer daqui a 5 anos? Onde é que você está? Você é produtor hoje, assistente de produção. Daqui a 5 anos você quer estar onde? O que você precisa fazer para isso? Porque, assim, eu posso falar por mim, eu tenho 43 anos nessa profissão e eu vivo disso. Absolutamente, eu vivo disso. Ok. E é possível, então. Então, vamos lá. Deixa eu entender uma coisa. Você coloca muita questão do empreendedor. Então, é aquele perfil do profissional que tem a qualificação, ele tem uma formação, ele tem o conhecimento, mas ele tende a um perfil mais autônomo. No entanto, também existem aqueles profissionais de entretenimento que trabalham em estúdios, que possuem carreiras fixas, que são empregados, né? E existem, por exemplo, diversas... Tem o pessoal de iluminação, o pessoal da sonoplastia e por aí vai. Existe hoje uma métrica salarial desses profissionais que trabalham efetivos em estúdios e emissoras? Assim, para quem gosta disso e quer se trabalhar com carteira assinada, tá? Você tem uma gama enorme também, tá? Você tem as televisões, você tem as rádios, você tem as empresas de equipamentos. As empresas de equipamentos, elas precisam destes técnicos muito bons, inclusive, né? De todos os tipos de equipamentos, seja de áudio, vídeo, de tudo, né? De iluminação, as empresas também precisam. E não só, você tem os centros culturais, você tem os teatros, você tem as casas de show, né? Isso tudo é emprego, com CLT. Você tem, recentemente nós demos, o ano passado nós demos 2 treinamentos para o Tribunal de Justiça de Manaus e outro para o Tribunal Regional Federal. Para quem? Para técnicos. Eles compraram mesas e eles precisavam de treinar aqueles técnicos deles para utilizar, tirar o melhor daquele equipamento que eles compraram. O Tribunal Regional, a gente fez um vídeo, VMix. Eu acho que vocês devem conhecer, que vocês trabalham com isso aqui. VMix é um programa para streaming, enfim.
Isso também a gente, né, faz. Esses profissionais que estão nesses lugares, nessas instituições, eu já fiz evento para o Banco Central. O Banco Central, por exemplo, tem um auditório com tudo que você puder imaginar lá dentro. Você tem os SESCs da vida, os SESIs, entendeu? Então, a gama de quem também quer trabalhar com carteira assinada e quer trabalhar com isso também é grande. Ela não é pequena, ela é bem grande, tá? Então, sim, a gente consegue empregar essas pessoas, tá? Não sei se eu te respondi exatamente. Mais ou menos. Deixa eu lhe tem explicar. problema. Deixa eu lhe explicar uma coisa. O que acontece? A grande maioria das pessoas hoje que querem sair da curva, elas não se veem, como eu lhe falei lá atrás, elas não se veem naquele mercado tradicional. Elas querem ir para uma outra área. Então, a questão daquela pessoa que gosta, que já viu um técnico de som atuando, mas muitas vezes, vamos supor, acontece um show de um determinado artista na minha região e é tudo muito rápido. Aquilo é montado, o artista canta, na hora de desmontar todo mundo correndo. Aquela pessoa que quer entrar naquele segmento, ela não tem aquela pessoa para explicar para ela o que é aquele mercado, quanto que ganha numa noite ou num mês, a questão da tabela, só né? para concluir. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela quer entrar, mas falta aquela mão, falta aquele anzol. Então, assim, como você é uma referência nesse segmento, eu imagino o seguinte, se eu perguntasse para você hoje, vamos lá, eu gostei muito da área de som, mas eu reparei que ali tem uma lâmpada que não é qualquer um que vai saber colocar no ângulo correto. Eu percebi que ali tem toda uma estrutura de cabeamento, não é qualquer um que faz. Eu percebi que ali existe uma série de questões como montagem de palco, enfim. A questão é, por onde eu gostaria de conhecer as áreas especificamente. E se eu fosse trabalhar hoje, por exemplo, no SBT, eu iria poder entrar por onde? Você tem que ter um currículo para isso e apresentar. Ou você é indicado por alguém que já está ali, conhece o seu trabalho. Temos essa vaga, o César é ótimo. Ele ocupa isso aqui muito bem. É isso, como sempre, qualquer tipo de coisa, e a outra é mandar currículo. Agora, tem que ter um currículo bom para isso. E, de preferência, já ter feito alguma coisa ligada à televisão. E aí, vamos combinar, a audiovisual é televisão, tá? Se eu trabalho numa empresa que faz comercial e tal, eu também estou capacitada para isso. Isso agora, é profissional de estúdio, né? Aqui para trabalhar em gravações, né? Porque TV é próxima ao cinema, mas tem nuances diferentes, tá? Tanto a captação, enfim, tem detalhes ali. Mas o que você está me perguntando é com relação a tabelas, né? Sim. Disso. Então, assim, isso é muito variável, César. É assim, por exemplo, na área de show business, tá? No show business, de maneira geral, eu estou falando assim, que é a maneira como eu trabalho, tá, gente? Só queria deixar bem claro isso. Porque esse segmento é tão plural, ele é tão diverso, que tem muitas maneiras de administrá-lo. Cada um vai ter um jeito, um pouco antes, a gente estava dizendo, que tem um segmento da música, por exemplo, que costuma trabalhar com salário fixo, tá? Mas não é o usual. Eu, particularmente, quando eu estou empresariando um artista, eu não uso desse recurso. Então, eu só posso dizer para vocês como eu trabalho, tá? A gente usa, a base é a tabela dos músicos. Existe o sindicato dos músicos e eles têm uma tabela. Tabela para gravação, tabela para televisão, né? Porque é diferente, tabela para show, tabela para ensaio. Essa tabela ela vai dando esses valores, né? Então, vou falar uma ordem de grandeza, vamos dizer que esteja em torno de R$ 1.800 o show. Tá? Eu estou fazendo show hoje em São Paulo, amanhã eu estou fazendo em Campinas e no dia seguinte vamos fazer em Florianópolis. Cada um desses shows será R$ 1.800. Para então, quem? Para o músico. Aí, essa é a base para pagar toda a banda. Ou seja, produtor, técnico de som, técnico de luz, hold e tal. Todo o suporte, na realidade. Todo o suporte do artista, a base é aquilo. Se é uma tabela, se é duas tabelas, se é meia tabela, se é uma parte daquela tabela, aí vai depender do que a administração daquele artista entende que deve fazer. Tá? Eu já trabalhei com um artista, que não preciso dizer o nome, que é um grande nome, não interessa aqui, que pagava duas tabelas. Tá?
via de regra, nunca trabalhei com artista que não pagasse pelo menos a tabela. Até porque eu também defendo isso, tá? Lógico. Então, a gente, a princípio, nós estaríamos sob a bandeira de um outro sindicato, que é o SATED, tá? Mas o SATED, ele acaba sendo muito voltado para teatro, televisão. Essa área do show business, do evento como um todo, ele não funciona. Agora, vamos falar de evento corporativo, que é outro segmento que é um ótimo segmento para trabalho. Ele não tem essa tabela. Entendeu? Ele já não tem essa tabela. Mas, o que acontece? Eu não contrato um técnico de som para fazer o meu evento. Eu contrato uma empresa. E aí, essa empresa é que vai ter uma negociação com aquele profissional, compreende? Compreendo. Quando eu contrato o equipamento de iluminação XP, né, ICM, qualquer coisa, da Companhia da Luz, por exemplo, eu estou contratando o serviço dela. Ela vem com a equipe que é necessária para ela me entregar aquele evento de um show, de um corporativo, seja do que for. Ela vai me entregar aquilo pronto. E o artista, por sua vez, que vai fazer parte daquele show, daquele evento, daquele congresso, daquela convenção, ele também, no cachê que eu estou pagando, que a empresa está pagando, que o evento está pagando, ele já tem contemplado ali toda a sua equipe. Entende? Eu pago 150 mil reais para o seu show. Esse show compreende toda a equipe que está ali. O que você paga para ele não é meu problema. O que a gente paga, num caso de um evento corporativo, são basicamente, isso basicamente acontece, para a equipe de produção. Né? E isso varia entre estados. No Rio e São Paulo, hoje, uma diária está em torno de 600, 500 reais. Diária de quê? Diária de trabalho. Ah, perfeito. Para um produtor. Tá? Porque, como eu te disse, todas as empresas da área técnica, eu vou ter uma empresa de vídeo que vai montar uma tela de LED para mim de 56 metros, né? Por 5,5 de altura. Ó, isso é uma estrutura que eu estou contratando. E toda a equipe necessária para fazer aquilo é aquela empresa, aquilo já está no que nós estamos pagando aquela empresa, entende? Ao serviço que ela está prestando. Perfeito. Então vamos lá. Uma coisa que é bem importante para que a gente consiga compreender a magnitude daquilo que a gente está passando, né? Esse setor hoje, temos uma questão informal. A gente sabe que a informalidade muitas vezes é o que realmente manda em alguns setores, não é diferente no entretenimento, né? Mas vamos imaginar a CAGED, o pessoal que é formalizado. Hoje existe uma métrica de quantas pessoas estão formalizadas nesse segmento do entretenimento no Brasil? A gente tem muito poucas pesquisas sendo feitas nesse setor, tá? Hoje começa-se a fazer, a Margarete tem puxado muito isso, mas a maior pesquisa que nós já tivemos foi feita no Ministério na época do Gil, que foi uma pesquisa muito profunda. 20 anos, mas, enfim, não tivemos outra pesquisa muito bem feita, principalmente na área da cultura, que aí a gente se entende um pouco melhor. Mas a gente hoje está buscando essa formalização, né? Se você for no CBO, né, que é onde a gente tem as carreiras ali e tal, a gente tem muitas áreas nossas, tem muitas profissões que não constam no CBO. Né? Só para especificar, CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações. Muita gente desconhece. Exato, obrigada. Exato, é isso aí. Então, hoje nós estamos no ar com uma pesquisa, né? Está aí, está correndo, né? Para que a gente, para os profissionais, trabalhadoras e trabalhadores da cultura e do entretenimento, em eventos e tudo, possam responder para a gente poder entender do que estamos falando, do que não consta no CBO. Né? E eu hoje faço parte da ANTE, que é Articulação Nacional de Trabalhadores de Eventos, tá? Que é um grupo que se reuniu com gente do Brasil inteiro, com vários SATEDs, inclusive com a participação do sindicato, da presidente do sindicato de cinema, do audiovisual, que eles são muito bem encaminhados, já andaram mais na regulamentação da profissão do que nós, no geral, até porque é muito plural.
Entende? Quando você fala, por exemplo, eu sou produtora executiva de um artista. O meu job description, ou seja, o escopo, o detalhamento das minhas funções, elas são uma. Eu vou ser produtora executiva de teatro. Ela já é outra coisa. Eu vou ser produtora executiva de cinema. Já tem outra descritivo, entende? Eu vou ser produtora executiva de eventos, de festivais. Cada um tem cada segmento desse, que assim, tem um monte de coisas em comum? Tem. Mas também tem descrição de funções, de tarefas, de tempo de trabalho, de horários de dedicação, que são completamente diferentes. Então, é difícil você encontrar uma nomenclatura que ela englobe todas essas funções em todas essas áreas, você entende? Entendo. Deixa eu só colocar uma questão. Você mencionou uma coisa que eu achei bem interessante. O que acontece? Existe o pessoal do teatro, existe o pessoal do estúdio, existe o pessoal de emissora, existe o pessoal que é itinerante, né? Acompanha o artista. Existe isso tudo. Esse mercado parece ser bem maior do que eu imaginei. Estou descobrindo ele aqui hoje contigo, estou sendo muito honesto. O que acontece? Os mercados em si, para quem está de fora, eles são genéricos. Quando a gente para se debruçar sobre o assunto, vê que aquilo ali é uma coisa sem fim, extremamente ampla. Então, existem hoje grandes empresas de know-how, que atendam especificamente só teatro, só evento, ou isso é uma coisa que está mudando o tempo todo? Eu era teatro, hoje eu faço evento também. Como que está a organização da oferta de mão de obra nesse segmento? Não, você está falando de empresas de um setor, produtora, vamos por supor, exemplo, de teatro, é isso? Por exemplo, eu sou um profissional de iluminação, ok? E eu quero focar em teatro. Por exemplo, hoje eu iria numa empresa de teatro, mas se eu for, por exemplo, numa empresa de audiovisual, essa empresa também tem essa demanda? Como que funciona isso para quem está buscando uma colocação no mercado? A empresa de audiovisual, você está falando produtora de equipamento. Porque, assim, você tem empresas assim, de cinema, como a Quanta, por exemplo, que ela, sim, ela tem equipamento de sonorização para cinema, ela tem iluminação, ela tem maquinário, ela é mais voltada para cinema. Então, ela tem tudo isso. Mas, de maneira geral, você tem empresas de iluminação, empresas de sonorização, empresas de vídeo. Tá? E há empresas que têm um pouco disso tudo. Convergência. Porque aí... Quase sempre elas atendem mais o evento corporativo, tá? Mas sim, elas não tem... Porque assim, o que acontece? Eu vou chamar o César, que é um iluminador maravilhoso de teatro, tá? O César vai indicar qual é a empresa que ele quer trabalhar. Sendo que, na grande maioria, os teatros já têm equipamento. Ou locam, ou eles compram, né? As casas de show, como, por exemplo, o Vivo Rio, o Qualistage, a Fundição Progresso e tal, esses lugares não têm equipamento próprio, porque não vale a pena. Tá? Não vale a pena porque um investimento muito grande de um equipamento, de uma coisa que está sempre sendo renovada. Tá? Toda hora tem mais novidades e, enfim, você tem que estar se atualizando e é caro. Você tem uma mão de obra que você teria que contratar. E, assim, o Vivo Rio hoje tem o show X. Aí deu problema na mesa, a empresa tem que trazer outro e colocar ali bonitinho para o show acontecer. Imagina se aquilo é teu. É um Entendeu? custo altíssimo. Exato. Ou você vai ter que, de qualquer maneira, alugar, porque você não vai poder esperar para comprar para fazer aquilo. Tá entendendo? Então, não vale a pena. Na prática, não funciona. Então, assim, as empresas fornecedoras, elas vão trabalhar para o que contratarem. Elas vão trabalhar para o que contratarem. Aí vai depender do equipamento que a pessoa quer e do budget, né, do orçamento que aquela empresa tem para oferecer. Na área de produção, aí é um pouco mais segmentado. Tá? Empresas de produção, você tem empresas que são, por exemplo, voltadas para o corporativo.
A especialidade delas é o corporativo, lançamentos de produtos, enfim, N situações. Tem outras que são voltadas para congressos. Esses grandes congressos de medicina, enfim, todos esses assim. Tem outras voltadas para o teatro, tem outras que vão ser voltadas para trabalhar com artistas, né? Tem outras que têm eventos próprios, né? Que a gente costuma dizer. A Dream Factor, por exemplo, que faz o Rock in Rio, ela é uma empresa que ela faz eventos corporativos para marcas, mas, via de regra, ela é uma empresa que tem no seu DNA, né, eventos proprietários, que a gente diz. Né? Hoje ela está administrando, por exemplo, a Marina da Glória, que também é um outro braço que eles abriram, tá? Mas na área de produção costuma ser um pouco mais segmentado, tá? Mas na área de equipamentos, não. É natural que, por conta de orçamento, você vá buscar quem vai te atender e que possa... E você tem um segmento, tem muita gente, tem muitas empresas que não estão, assim, digamos, nas marcas mais conhecidas, mas que super atendem, trabalham corretamente e que você consegue chegar numa conta bacana de qualidade e preço, tá? Tem muita gente boa no mercado. Perfeito. E vamos lá, esse setor hoje, no seu ponto de vista, é um setor que ele carece muito de mais mão de obra qualificada, ou é um setor que, se esticar direitinho, você pega um cara de São Paulo, que indica alguém de BH e sempre acaba dando tudo certo? Esse setor hoje, ele está com carência de profissionais? Se for o caso de estar, existe algum segmento que se destaque na carência? Olha, eu diria para você o seguinte, para começar, nós hoje representamos em torno de 4% do PIB. Pode ver que isso não é pouca coisa, tá? A gente gera mais de entre 7 e 8 milhões de empregos. Era outra pergunta que eu iria lhe fazer. 7 a 8 milhões. 7 a 8 milhões de empregos. Isso porque não temos dados muito atualizados, né? Na área de eventos, nós no mundo estamos em torno entre 4, eu vou falar sempre assim entre uma coisa e outra, porque são dados de pesquisa que precisam ser atualizados. E é uma chatice, sabe, porque a gente tem preguiça de responder a pesquisa. Agora mesmo a gente está soltando uma pesquisa para os profissionais, como eu falei, para a gente entender no CBO, né? Quais profissões não estão, e a gente manda para as pessoas e elas não têm paciência para responder. Então, a gente não consegue ter esses dados concretos, gente, porque as pessoas não gostam de responder esses formulários, essas pesquisas, tá? Mas, então, assim, a gente tem em torno de 4 a 5% do PIB, a gente está entre 7 a 8 milhões de empregos que a gente gera no mundo. No Brasil. Desculpa, no Brasil. Agora, no mundo, nós estamos em torno de 4 a 5% de eventos internacionais. Não estou falando de festivais, não, tá? Estou falando mais a nível de congressos, convenções, dessas que vêm de vários países, tá? A gente está em torno entre 4 e 5%. Isso significa que a gente tem muito para crescer. Tá? Mas aí a gente precisa de algumas coisas. A gente precisa de ter, e até temos alguma coisa, centros de convenções de excelência, a gente precisa ter um sistema de segurança que atenda perfeitamente. Enfim, tem uma série de questões que independem da gente diretamente para que esse número aumente. Mas isso significa que a gente tem um potencial muito, muito grande. O brasileiro, ele gasta em torno entre 5% a 8% do seu orçamento em entretenimento. Tá? Isso, às vezes, é até maior do que ele gasta com algumas coisas, como educação, por exemplo. Tá? Mas ele está disposto a gastar isso em torno de... Isso, por esse motivo mesmo, a gente, em 2023, teve um boom de eventos. Né? A gente teve um boom de festivais, de grandes, de mega eventos, que agora tende a dar uma peneirada, né? Porque digamos que seria o que a gente chama em mercado uma demanda reprimida. Por conta da pandemia, né? E a vontade de estar com as pessoas de eventos ao vivo era muito grande, porque viver experiências. E é isso que a gente faz, a gente cria esse lugar de você poder viver experiências, né? É o que a gente trabalha com isso, né? Então, esse mercado, onde é que a gente tem uma necessidade maior? Olha, sinceramente...
em muitos. Agora a gente deu, o ano passado e até o início desse ano, vários cursos para técnicos em no Mato Grosso do Sul, tá? Em vários, formando e melhorando aquilo que os profissionais ali já trabalham com equipamento, com som, podem entregar. Porque antigamente, e eu estou falando dos anos 80, anos 90, em que eu fazia turnê com artista, a gente tinha que viajar com equipamento. Entendeu, César? A gente tinha que viajar, sair do Rio com a Mac Áudio, sair de São Paulo com equipamento da LPR, de iluminação. Tinha que colocar essas coisas todas num caminhão para você garantir que você ia entregar um show com equipamento bacana. Entendeu? Hoje você não precisa mais disso. Hoje nós temos empresas de equipamentos no Brasil inteiro maravilhosos, de primeiríssima ponta, que conseguem entregar. É lógico que quando eu trabalho com artista, eu tenho uma relação disso. E na hora de fechar um show com você, lá em Chapecó, eu vou ter quem é da região que pode atender o que eu preciso para o meu artista. E aí vou fechar o contrato com você, de maneira que você contrate aquele equipamento, tá? Mas a gente tem esses equipamentos. Só que, como esses profissionais estão muito localizados, essa reciclagem que a gente dá e promove nesses lugares, ela é fundamental. Né? Porque outros equipamentos mais modernos vão chegar àqueles lugares e o profissional tem que estar apto. E a ideia é descentralizar a cultura. Né? A Margarete e esses governos têm trabalhado no sentido de descentralizar, não ficar só no Rio e São Paulo. Sabe? Sim. Ir para outros lugares. Então, isso demanda que você precisa de equipes, que você precisa de equipamento e equipes capazes de dar conta daquilo. Tá, né? Só para abrir mais um parêntese. A Margarete ao qual você se refere é a ministra da Cultura. É importante deixar claro que o pessoal não sabe. Muito obrigada, porque eu falo na intimidade, né? Tá, Desculpa, tá, gente? Então, vamos lá. E você falou de várias questões, sendo que o que ocorre dentro desse segmento, existe também um pessoal que trabalha itinerante, né? A pessoa está aqui hoje, amanhã pode estar em outro lugar, como você colocou. Praticamente todos. Perfeito. A não ser aqueles que trabalham CLT que eu comentei. Perfeito. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre o pessoal da CLT. Por quê? Existe um grupo muito grande de pessoas hoje que, como você sabe melhor do que ninguém, possui uma necessidade de cuidar da família, tem filhos e por aí vai. Mas são pessoas que gostam dessa área e estão dispostos a fazer uma entrega de vida em prol dessa carreira. Né? Essas pessoas, por exemplo, que têm interesse em conhecer mais, em se aprofundar no conhecimento do que é a profissão em si, o quanto que ela pode ganhar, quais são, por exemplo, as oportunidades que elas possuem. Por exemplo, para o trabalhador mediano, ele conhece o quê? Aquele trabalho de 8 às 6, o outro conhece o trabalho das 6 às 6, e tem aquele que entende o seguinte: eu tenho uma escala aí de 24 horas, o outro tem escala de 16 por 36 e por aí vai, né? Como são hoje as organizações, como que é feita a organização do trabalho dos CLTs? Existe uma métrica em relação a isso ou não? Ainda está muito solta, vamos combinar? Não, eu acho que é tão variável, porque assim, você trabalha numa empresa de sonorização, tá? Aí você vai trabalhar aquele equipamento, se ele estiver alocado no Vivo Rio, por exemplo, tá? Ele está alocado ali e quem vai operar vai ser o artista, o técnico do artista. Mas o técnico do equipamento, o responsável pelo equipamento, um ou dois, seja lá o que a empresa achar por bem, ele tem que estar ali. E ele vai estar ali desde o momento que começa a montagem. E essa montagem depende da complexidade daquele show. Entende? Então, a partir do momento em que ele é CLT, ele não é o técnico do artista. Ele é daquela empresa de sonorização que tem um contrato com aquela casa de show, certo? A partir do momento que tem um cronograma que seja estabelecido, ele vai entrar ali no momento que aquela mesa precisa ser aberta, que aquele equipamento precisa ser manuseado. Até o horário de fechar e desmontar aquilo tudo. Quanto tempo isso vai levar? 12 horas? Pode ser até mais. Perfeito. Entende? Aí ele vai fazer uma palestra apenas. Aquele evento tem horário de começo, ele tem horário de término. Também é assim. Isso é muito variável.
No nosso setor, ele é muito variável. Nós estamos tentando buscar uma forma na regulamentação de tentar ajustar isso. De novo, estamos começando, porque nunca se meteu a mão de verdade para tentar resolver isso. E por isso essa conversa com todos os setores e com todos os profissionais do Brasil inteiro para a gente entender, porque são realidades completamente diferentes. Eu estava falando aqui com o nosso amigo que é de Pernambuco, de um festival que eu fiz em janeiro lá, não é? E em que eu vi um trabalho análogo ao escravo. Porque aquela empresa de sonorização, de equipamento, de tudo, que aí faz um bololô, sabe? Bololô. A empresa é de som, é de luz, é palco, é tudo ao mesmo tempo. Ganhou uma licitação da prefeitura. Obviamente que não foi nem o dono da empresa que ganhou, foi uma outra empresa. E aí, na hora H, quando a gente vê na prática, aquelas pessoas que estão ali não tinham hospedagem, digo os técnicos, tá? Que estavam montando aquilo tudo. Não tinham hospedagem, não tinham lugar para tomar banho, não tinham onde comer. Loucura. Então, nós que não contratamos eles direto, era uma licitação porque era um festival. Nós ajudamos as pessoas porque a gente não é capaz de ver nenhum ser humano sendo tratado desse jeito. Para isso, eu prefiro não trabalhar. Entende? Então, a gente supriu aquela necessidade. Mas isso é uma coisa, César, que acontece em todos os lugares. E você sabe disso, da precariedade dos serviços, quando a gente sai dos grandes centros. Em qualquer um, né? Não é verdade? Sim. Qualquer mercado a gente vai encontrar isso. Então, a gente está lutando para que haja um nivelamento, pelo menos. Outra coisa, durante a pandemia, a gente teve a questão de que muitos profissionais ficaram muito em situações de penúria, porque nós fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Tá? Então, assim, a gente procurou fazer campanhas para ajudar e tudo mais e tal. Não tem um sistema de previdência para nós, que somos autônomos. Não estou falando de quem é CLT. Tá? Quem é CLT está ali com todas as questões. Quem não, a gente está buscando, pesquisando regulamentações que já aconteceram no setor em Portugal, na Inglaterra, na Suécia, em vários países. Trouxemos, inclusive, o advogado que trabalhou na regulamentação portuguesa, tá? Que é bem bacana, dos profissionais da cultura. E estamos trabalhando para isso. Ou seja, quem vai chegar agora no mercado vai pegar uma situação muito melhor do que nós tivemos há 40 anos atrás. Agora, assim, é uma profissão que me levou a lugares que eu jamais teria ido por conta própria, não teria ido. Eu já fui a Parintins, eu já fui a vários países, eu já fui a lugares incríveis nesse país, eu já participei de eventos que me trouxeram muita informação, que contribuíram para o meu crescimento como pessoa, como profissional, como ser humano, e isso é uma das coisas que essa profissão proporciona. E hoje, com a regulamentação, o que vai acontecer é que para você entrar nesse mercado, você de verdade vai ter que ter alguma formação formal, digamos assim. Sim. Não só aquela da prática. Uma área que, por exemplo, é muito carente de gente muito boa nisso é produção técnica e hold. O hold é aquele que em teatro a gente chama de contra-regra, tá? Mas que esse nome é utilizado internacionalmente, a gente usa no show business, tá? Essa é uma pessoa que até um DJ precisa de hold. Tá? E ela é uma possibilidade que a gente tem para pessoas de baixa renda, sabe? É um curso que não é caro e que possibilita que a pessoa entre nesse mercado. Isso é para homem, para mulher, para LGBT, para qualquer coisa, tá? É uma área que te dá um começo muito possível, né? E que a gente já dá uma formação que não existia no mercado. Todo mundo já começava do tipo, sou amigo, vou lá, carrego caixa, plugo aqui e tal. Hoje a gente tem esse curso que já possibilita também da pessoa entrar. Outro curso que a gente tem, que eu esqueci de mencionar, que foi criado, foi o primeiro curso nesse segmento, é um curso de sonorização para igrejas. Porque a gente tinha muito essa demanda das igrejas, dos templos e tal, terem uma sonorização ruim. Então, fomos buscar e criamos esse curso específico para aquela pessoa que ajuda no templo, que ajuda na igreja, mas que não é técnico. Então, a gente tem um curso especializado, inclusive com aula prática, tá? Especializado para esse segmento, né? de igrejas.
Perfeito. Então, perfeito. Deu para ter uma visão bem interessante da área. Esses 2 cursos que você colocou por último, eu creio que algumas pessoas vão começar a entender mais a partir daí. A grande maioria das pessoas que nos assistem, de fato, elas buscam uma orientação profissional, né, que isso hoje é muito carente, você não tem isso profissionalizado. A orientação profissional no Brasil, ela é muito vaga e precária. É perguntando para um, para outro, viu o bombeiro, pergunta o que é ser bombeiro e por aí vai. Então, o nosso interesse... Isso devia ser dado nas escolas, você não acha? Acredito que não daria certo. Sou bem franco em relação a isso, porque a visão holística hoje é uma coisa que é muito rara de se encontrar. Eu digo isso para você porque eu trabalhei durante muito tempo na parte de consultoria e eu observava o seguinte: quando alguém queria um consultor de alguma outra área, que não fosse a área de plano de saúde, por exemplo, queria vender trabalhando com seguro, o profissional de seguro de carro não tem nada a ver com o profissional de seguro de vida, igual, que também não tem nada a ver com o de previdência privada. Só que um acha que a realidade dele é a mesma realidade do outro. Tá vendo? Um professor com formação, com aquela formação estruturada, engessada acadêmica, ele não tem essa visão e nem muitas vezes aquela questão da elasticidade de compreender que o mercado se muda numa velocidade muito maior do que aquela que as pessoas têm conhecimento. Você está vendo que no final das contas é tudo parecido? Quando você diz assim, não dá... mas quando eu falava isso, não é que um professor vá falar dessas profissões, mas eu já tive a oportunidade de assistir palestra de profissionais na escola que deram uma... É o profissional falando, tá? Não é o professor falando das inúmeras possibilidades. Que deu uma luz, sabe? Que ajudou a... Agora, eu gostaria de dizer para vocês que a gente tem as nossas redes sociais e também o nosso site, onde essas informações, a pessoa que tem curiosidade, tem algum interesse, ela vai encontrar mais. Perfeito. Tá? Isso aí eu ia chegar lá. O que acontece? A gente já está finalizando o nosso processo, né? Até porque você vai fazer um evento daqui a pouquinho, né? E a sua câmera é essa aqui. Oi! Então, fique à vontade para mandar o seu recado, falar da sua empresa, dar o seu site, as suas redes sociais. Maravilha. Então, gente, olha, vocês entrem no nosso site, onde você vai encontrar todos os nossos cursos, as nossas especializações, onde você vai ter uma ementa, tá? Ou seja, o que é que você vai encontrar naquele curso, quem são os professores, os currículos deles. Até isso vai ajudar você a ter uma ideia um pouco melhor. Então, é www.iatec.com.br, tá? No Instagram nós somos Siga IATEC. Também estamos no Facebook e uma dica preciosa para vocês. No YouTube nós temos muitas masterclasses e conversas que nós fizemos, que durante a pandemia a gente ficou com um pouco mais de tempo e os outros profissionais também, de falar com gente da área do entretenimento no geral, de vários setores muito interessantes e que você, pela sua linha de interesse, pode ir lá assistir e pesquisar no YouTube, tá? Da nossa escola. Então, nós estamos sempre disponíveis através dos nossos sites, enfim, do nosso site e do nosso Instagram. Você vai saber os nossos contatos também, telefone, e nosso atendimento está sempre disponível. Hoje, fisicamente, a nossa escola está dentro da Fundição Progresso, na Lapa, né? Onde ali os alunos têm as aulas práticas de áudio, de iluminação, naquele palco, no templo de todas as tribos, que é a Fundição Progresso. Então, eu espero vocês, vai ser um prazer, a gente tem muito prazer de compartilhar o que a gente aprendeu até agora, porque essas pessoas que a gente forma, amanhã estão no campo, estão no mercado, estão num evento junto com a gente. O que a gente quer numa equipe, num time? A gente quer aquela pessoa que segura bem e que dá conta do recado para estar na nossa equipe, né? É isso. Muito obrigada pela oportunidade, César, de nos ouvir, né? A escola está fazendo 25 anos, como eu disse. Esse ano, se tudo nos abrir, nós vamos ter o Prêmio Profissão Entretenimento, que é o único prêmio que verdadeiramente homenageia o profissional atrás da cortina, né? A gente tem Prêmio da Música Brasileira, que eu acabei de estar, vários prêmios maravilhosos que premiam o artista, né? Agora, o técnico mesmo da área do entretenimento é difícil.
você tem no cinema, você tem no teatro, mas essa área não tem. E a gente faz esse prêmio para homenagear esse profissional que sem ele não teria espetáculo, não teria novela, não teria cinema, não teria minissérie, não teria nada. Perfeito. Bom, gente, esse foi o nosso encontro com o nosso IATEC. É uma proposta diferenciada. A gente queria realmente receber aqui alguém, uma referência do áudio e vídeo para poder nos apresentar esse mercado também. E quero dizer para vocês que para nós é maravilhoso. Quanto mais diverso, mais opções nós temos aí para apresentar a você que nos assiste. Ok? Quero fazer um pedido muito especial. Aqui no Bora Trabalhar, a nossa remuneração é o seu engajamento. Então, dê o seu like, nos siga, faça parte do nosso canal e o fundamental, não deixe de nos acompanhar. Tem dúvida? Tem alguma dificuldade? Entra lá nas redes sociais do IATEC, faz a sua pergunta que o pessoal vai ter o maior prazer em responder e te esclarecer, ok? Um forte abraço a todos e daqui a pouco tem mais um episódio. Bora trabalhar!